Bom dia, alunos. Tudo bom? Então vamos começar nossa reunião, nossa aula de conversação número 2, que é principalmente sobre histogramas, mas é sobre a lista um inteira, né? Então nós estamos agora, essa é a última aula para tirar dúvidas sobre a lista um, tá? Na segunda-feira, quem ainda tiver alguma dúvida da lista um, tudo bem, mas principalmente hoje é a última aula para a gente tirar dúvidas da lista um, tá ok? Então vamos lá, estou à disposição de vocês. Vocês estão ouvindo? Tá tudo vendo tudo certinho? Se eu mostrar o enunciado da lista um aqui, todo mundo vê? Tá vendo o enunciado da lista um, né? Então, como é que tá aí? Professor, bom dia. Bom dia, Fátima. Enquanto ele vai escrever a dúvida dele, eu vou colocar uma dúvida aqui que o Luiz já tinha colocado, eu também estou com dúvida nisso. A diferença entre histograma e gráfico, qual que é? Que eu fiquei um pouco em dúvida também. Ela colocou se era as barras juntas. Desculpa, Fátima, eu não entendi essa pergunta. Fala mais devagar, porque às vezes o som corta. Ah, sim, desculpa. O gráfico de barras e o histograma. Qual que é a diferença dos dois? Gráfico de barra você só usa em variável qualitativa. E o gráfico de barra, as barras são separadas uma da outra, tem um espaço entre elas. O histograma não tem espaço entre as barras e é para variável quantitativa. Então, para variável quantitativa, você categoriza elas, né, em intervalos, e esses intervalos, como são intervalos numéricos, eles estão um do ladinho do outro. Então as barras não existem distâncias entre as barras, e aí você vai usar no eixo y ou frequência relativa, ou frequência relativa por delta, ou absoluta. E mas para variáveis quantitativas, primeiro você categoriza e depois você coloca esses intervalos um do ladinho do outro no gráfico do histograma. O gráfico de barras você só consegue fazer para variáveis qualitativas, tá? E, e aí sim as barras têm um espaço entre elas, porque as variáveis qualitativas não são números, não precisa acabar um intervalo e começar o outro. Então é para isso que serve gráfico de barra e gráfico de histograma. São coisas completamente diferentes, com objetivos diferentes. Um é para qualitativas, outro é para quantitativas. Entendeu, Fátima? Não entendi. Como que ela está uma conta que eu tinha feito? Eu acho que eu acabei fazendo. Eu vou tentar ligar aqui a câmera, eu vou te mostrar. Professor? Sim, Pedro. Opa, consegui ligar o microfone. No exercício 7B, eu tinha feito de uma forma e você falou para fazer entre intervalos. Vamos ver 7B. Eu tinha colocado. O que tem? Graficamente, ele pede para comparar as notas de estatística por sessão. Uhum. E eu tinha colocado só as notas mesmo de cada sessão, tipo 8, 9 e 10. E daí você falou para fazer por intervalo. Aí eu fiz em intervalos, tipo de 0 a 2,5, de 2,5 a 5, de 5 a 7,5 e de 7,5 a 10, para montar um histograma em porcentagem. Aí eu queria saber se isso tá valendo, se tá errado. Não, tá certinho, Pedro. Na aula passada eu até fiz um exemplo. Olha lá nas anotações da aula passada. Eu deixei lá no dia para vocês as anotações. Tem lá, a gente fez o 7B. Eu não escolhi esses intervalos que você escolheu, mas tudo bem, esses intervalos que você escolheu também são bons. Porque aí você pode fazer histogramas de cada uma das seções e comparar os histogramas que estão deslocados à esquerda, se os histogramas estão deslocados à direita, se ele tiver mais à direita, as barrinhas, é porque as notas são melhores. Se as barrinhas estiverem mais à esquerda, é porque as notas são piores, né? Então é isso mesmo que você tem que fazer, é isso que você falou mesmo, tá ok? Certo, é porque no caso, por exemplo, da seção P, que só tem notas maiores do que 7,5 e 10,
vai ter uma Tem barrinha uma barra só. só. Isso mesmo, só tem uma barrinha só. É a Ah, barrinha. então tá E bom. como essas notas, essa barrinha está à direita, né? Sinal que essa seção é o que teve as notas melhores, né? Então, quando você compara Sim, histogramas que tem uma barrinha só à direita com outro que tem uma barrinha só à esquerda, sinal que um é muito bom e o outro é muito ruim, né? As notas, né? Tô falando. sim. Mas é isso mesmo, tá ok? Ah, tá bom, tá certo. Então vamos voltar lá para as outras dúvidas. A Rafaela, não, a Rafaela não, a Fátima disse que ia mostrar alguma coisa, mas não mostrou. Então, enquanto a Fátima não volta, vamos ler aqui as dúvidas da Heloísa. Bom dia, irei colocar aqui todas as questões que surgiram para mim ao longo dessas primeiras aulas e tendo por base a lista 1. A diferença estrutural entre um gráfico de barras e o histograma é que o gráfico de barras fica com barras separadas, enquanto o histograma apresenta as barras juntas. Isso é verdade, mas a grande diferença entre esses dois tipos de gráficos, Heloísa, é o que eu falei para a Fátima. Gráfico de barra é para variável qualitativa. E histograma é para variável quantitativa, tá? Você nunca vai fazer um gráfico de barras separados para uma variável quantitativa, tá? E então, geralmente o gráfico de barra, as barras são separadas e para cada barra você tem uma qualidade da variável, né? Uma categoria da variável. Enquanto que no histograma você tem uma variável quantitativa, você categoriza, você cria as categorias de intervalos, né? E como quando acaba um intervalo começa o outro, então essas barras são todas grudadinhas uma na outra. E a origem dela é o fato de ser uma variável quantitativa, tá bom? Vamos continuar com as dúvidas então da Heloísa. Aí, quando vamos categorizar uma variável quantitativa, os intervalos podem ser representados por números quebrados, não inteiros? Pode, Heloísa, não é bonito, não é esteticamente bonito. A estatística, ela tem como objetivo deixar as coisas mais claras, as coisas mais apresentáveis, né? Mais palatáveis para quem está vendo. Esse também é um dos objetivos da estatística. Se você começa a colocar muito número quebrado, quem vai estar vendo o seu histograma vai falar: ih, não estou entendendo nada, né? Não gosto de número quebrado. Então, se puder evitar, ótimo. Mas também não é proibitivo, não é proibido, ok? Você pode usar números quebrados também, né? Mas se você vai apresentar esse histograma num relatório, numa apresentação, num PowerPoint, qualquer coisa assim, é mais apresentável, mais palatável para quem está assistindo a sua apresentação, que você coloque em números inteiros, que fica mais fácil. O cérebro parece que capta melhor números inteiros do que números quebrados, né? Então, como você quer uma coisa mais apresentável, é de bom tom fazer histogramas com números inteiros nos fins das caixinhas, né? Lembre-se que as caixinhas não precisa começar exatamente no primeiro número, ela tem que começar antes até. Então você pode escolher antes um número de tal modo que depois dê certinho os finais das caixinhas números inteiros, né? Então você pode fazer esse ajuste aí, tá bom? Aí a Heloísa continua fazendo a seguinte pergunta. Deixa eu permitir aqui entrar. Gostaria de um norteamento sobre como fazer o exercício 10 da lista. Então vamos lá, ver qual é o exercício 10 da lista. Apresentamos seguir valores obtidos da octanagem de várias amostras de gasolina, né? Então a gasolina, quanto maior a octanagem, melhor é a qualidade da gasolina, tá? Então tem aqui os valores de várias amostras de gasolinas coletadas com a octanagem de cada uma. Construa um histograma para este dado de maneira a preservar a área total de histograma igual a 1. Então, Heloísa, você vai ter que fazer primeiro os intervalos, as caixinhas. Você vai ter que pegar o menor valor, sei lá, o menor valor aqui acho que é o 87. Acho que tem um 84 aqui, né? Vamos supor que seja o 84 o menor valor. Então você tem que começar suas caixinhas antes do 84.3. Então você pode começar do 84, do 83, do 80, né? Quantos dados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
né? 8 vezes 5, 40. Depois 7 vezes 6, 42. Então tem 82 dados. Então quantas caixinhas aproximadamente você vai fazer? Raiz de 82 dá 9, né? Você vai fazer aproximadamente 9 caixinhas. Quem quiser fazer com 10 pode, quem quiser fazer com 8 pode. Essa é só uma dica, uma sugestão, aproximadamente raiz do número total de dados. Fazendo com 9 caixinhas, você vai dividir aí, né, o maior dado, vamos supor que seja 100 aqui, porque deve ter algum aqui com 90 e poucos, né? Mas sei lá, se for 95, você faz aí de 80 até 95, até 100, 9 caixinhas, sei lá. Pode fazer de 2 em 2, de 80 a 98, né? Ok? Ou de 82 a 100. Bom, fazer 8 caixinhas também, sei lá. Vocês escolhem aí, tá? E no eixo Y, você vai ter que fazer então você vai fazer uma distribuição de frequência, uma tabelinha, vai colocar os intervalos. Nesses intervalos você vai colocar quantos dados caiu em cada intervalo, em cada caixinha. Vai fazer a frequência relativa. E depois vai fazer a frequência relativa dividido pelo tamanho delta da sua caixinha, da base da sua caixinha. Então ele quer que o gráfico, o histograma, seja feito nessa variável, frequência relativa sobre delta, porque é esse que vai ser o histograma de área igual a 1, tá bom? Se você olhar nas anotações da aula passada, né, da aula de conversação, eu acho que foi no diurno, eu fiz um exemplo de histograma de área 1 usando justamente essa frequência relativa sobre delta. Dá uma olhada lá nas anotações, eu deixei as anotações lá no dia, hoje eu vou postar as gravações da aula de segunda-feira, aí lá tá bem explicadinho o histograma de área 1, tá bom? Continuando, os exercícios da Heloísa. As dúvidas da Heloísa. Sobre o exercício 1 da lista, posso categorizar a idade usando apenas o ano, sem utilizar os meses? Não, não pode. Eu devo necessariamente utilizar os meses. A melhor dica é transforma os meses em ano. Então, por exemplo, 10 anos e 3 meses é 0,25 anos, então fica 10,25. 6 meses é meio ano, então fica 10 e meio, né? Vê lá, 20 anos e 8 meses é 2 terços, 0,66. Então fica 20,66, né? Pode fazer isso, né? 7 meses é 7 sobre 12, vê quanto que dá e soma nos anos. Então transforma os meses em anos, que vai dar número decimais, você soma com o ano que tem, tá? E aí você tem que usar essa precisão depois da vírgula para colocar os dados nas caixinhas, tá? Porque a- você tem que colocar cada dado dentro da sua caixinha. Então, se você usa só anos, pode ser que ele está na caixinha seguinte e você está achando que ele está na caixinha anterior. Então, tem que ter essa precisão, utilizando inclusive os meses, sim. Tá bom? Heloísa, ficou alguma dúvida aí, Heloísa, dessas perguntas que você fez? Você quer que repita alguma outra pergunta? Tente esclarecer melhor alguma das perguntas aí? Heloísa, dá um alô para nós, Heloísa. Professor? Sim, fala. Eu fiz o 10. Posso tentar colocar aqui na câmera, só para o senhor ver se ajudar a Heloísa também? Pode sim. Deixa eu ver se tá bom. Você quer me mandar por e-mail? Eu mostro aqui, ô Pedro? Pode ser também. Manda por e-mail que eu mostro aqui. Heloísa, ficou claro, Heloísa? Se não ficou, a gente faz de novo. Fala de novo. O Pedro ficou de mandar o exercício dele, o exercício 10, para você ter uma ideia de como que fica o exercício 10, tá? Vamos ver, esperar ele mandar, eu mostro aqui o exercício 10 que ele fez, tá? Eu vou lá abrir o e-mail para ver se chega o exercício 10 do.
Eu enviei. Mas eu enviei pro da UFABC. Não, ele chega aqui. Cai tudo aqui. Ah, tá bom. Só que ele demora um pouquinho porque ele vai para o Japão, dá um passeio nas Filipinas, depois ele chega aqui. Bom, enquanto não chega, a gente continua tirando as dúvidas lá, tá? A Heloísa diz que tem um pouco de medo de errar o 10, por ter muitos dados. Heloísa, é isso aí, histograma é isso aí. É muito dado. No futuro, se vocês forem trabalhar com estatística mesmo, os programas de estatística, software de estatística, né? Eu uso muito software de estatística. Tem o R, que é o programa top de estatística, é um programa público, chama R simplesmente, a letra R. Quem gosta de estatística pode entrar lá no R, baixar o programa, que é de graça. Vocês têm que saber um pouquinho de programação, porque o R só trabalha com programação, mas tem alguns comandos lá, hoje em dia tem uns comandos que você consegue fazer apertando o botão. E ele faz histograma muito bem. Eu uso muito o SPSS, o Minitab, o software estatística. Todos eles fazem histograma. E geralmente você vai fazer histograma com 1.000 dados, com 2.000, 3.000 dados, tá? Esses exercícios que estão aí na lista com 80 dados, é só para vocês terem uma ideia de como seria fazer histograma na mão. Mas depois, na prática, se vocês forem trabalhar com estatística, os programas fazem, tá? E fazem bonitinho, certinho, coloridinho, né? Não fica essa coisa feia que eu faço na mão aqui mostrando para vocês. Mas é isso mesmo, Heloísa, fazer histograma, ainda bem que inventaram os programas, né? Porque fazer na mão era complicado. Quando eu tinha a idade de vocês, eu fazia na mão porque não tinha computador. Mas hoje em dia tem aí os programas, a gente faz geralmente em programas, tá bom? Mas para aprender é bom vocês fazerem pelo menos uma vez na mão, tá bom? Uma vez na mão é bom a gente fazer para aprender como é que faz, porque o programa faz o que a gente manda. Se a gente não sabe fazer, como é que a gente vai mandar o programa fazer, né? Então, vamos lá ver se chegou o e-mail. Ah, chegou o e-mail do Pedro. Ó, vamos mostrar o exercício do Pedro aqui, peraí. Vocês estão vendo o exercício do Pedro? Olha o exercício do Pedro aqui, ó. Ele fez, ó. Não sei quem tinha perguntado se podia ser quebrado, ó. Pode, ele fez com números quebrados aqui, ó, os intervalos. Eu acho assim, do ponto de vista de apresentação, o cérebro ele demora mais para computar números quebrados, né, números decimais, do que números inteiros. Então, eu não gosto de fazer, mas não é impeditivo. Ó, o Pedro fez né, ó, as categorias que ele escolheu, 93.3 a 95.2, depois de 95.2 desculpa, é 83.3 a 85.2, 85.2 a 87.1, 87.1 a 8.90, 8.90 a 90.9. Não, desculpa, era 89.0, 89.0 a 90.9 e assim por diante, certo? Então ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorias. Ele fez 9 categorias. Aí ele contou um por um dos dados e viu quantos dados caía em cada uma das caixinhas, ó. Um total de 82 dados. Ele foi contando um por um, tá? Aí ele fez a frequência relativa, que nada mais é a frequência absoluta dividido pelo total, né? Ele fez a frequência relativa de cada um. E depois ele fez a frequência relativa dividido por delta. O tamanho da caixinha dele, ó, é 0,9, tá? Não, 1,9, né? 95,2 para 80, 1,9 o tamanho da caixinha dele, ó.
Então ele dividiu a frequência relativa por 1,9 e foi dando esses valores aqui. Isso porque cada caixinha dele tem o mesmo comprimento de base. Se ele tivesse caixinhas de comprimentos de base diferente, ele teria dividido por valores diferentes, mas nesse caso ele dividiu a frequência relativa tudo por 1,9. E foram esses valores aqui, ó, que ele usou aqui no eixo vertical, tá? Então veja que ele fez aqui, ó, o histograma, quem tinha perguntado se o histograma não pode ter separação, não pode. Quando acaba uma caixinha já começa a outra, tá? Então esse histograma aqui, ó, é o histograma feito com a frequência relativa sobre delta. Se vocês multiplicarem as bases pelas alturas de cada caixinha, vocês vão ver que somando todas essas áreas aqui das caixinhas, vai ter área 1, né? Vai dar área 1, tá bom? Então esse aqui é o exercício do Pegro, permitiu mostrar para vocês terem uma noção de como que foi feito o exercício 10, tá bom? Obrigado, Pegro, pela ajuda. Não. Heloísa, ficou claro agora o exercício 10? Ficou sim. Então, qualquer coisa você liga para o Pegro e pede para o Pegro te ajudar. Bom, vai estar gravado aí o exercício do Pedro na aula e depois vocês vão ter acesso à gravação da aula. Vocês podem olhar de novo aí o exercício do Pedro, tá bom? Deixa eu ver, tem mais alguém? Como fica... deixa eu ver, deixa eu falar, eu te parei em Heloísa. A Rafaela perguntou, Rafaela, ficou claro com o exercício 10, como que é o cálculo da frequência relativa por delta? No exercício 10, ficou, Rafaela? Porque a sua pergunta era justamente o que a gente acabou de falar no exercício 10. Eu entendi mais ou menos. Olha, Rafaela, vou mostrar de novo o exercício do Pedro. Ó. Cadê as figuras JPG aqui? Ó, ele fez o histograma, ele primeiro dividiu as classes, contou quantos dados tinha em cada um, que é a frequência absoluta, depois calculou a frequência relativa, que é cada dado dividido pelo total, 82. Deu esses números aqui, ó. É só dividindo cada frequência absoluta pelo total, que dá esses números. Aí, o comprimento de cada caixinha é 1,9. Esse é o delta. O delta é o comprimento das caixinhas, tá? Então, ele fez todas as caixinhas de mesmo comprimento, 1,9, né, de mesmo tamanho. Então, o que ele fez? Ele pegou a frequência relativa e dividiu por 1,9. 1,9, 1,9, 1,9, tá? E aí deu esses números aqui, ó. Então são esses números aqui, que é a frequência relativa dividida por delta, que vai ser os valores que você vai colocar aqui no eixo y, tá? Então no eixo y você vai usar esses valores aqui. Por que a gente usa esses valores? Porque se a gente fizer agora o tamanho, a área das caixinhas, quanto que vale a área de cada caixinha, a área de cada caixinha, somando todas elas, vai dar área total 1. Por isso que a gente usa muito essa variável frequência relativa sobre delta, porque o histograma vai ter área 1 e isso é importante para a gente relacionar esses dados quantitativos, aqui em estatística, lá nas curvas de distribuição de probabilidade, que vai ser lá na parte teórica de probabilidade. Nós vamos ligar essas duas coisas, histograma de área 1 com curva de probabilidade de área 1 também lá, quando a gente falar de probabilidade, tá bom? Essas duas coisas vão estar relacionadas, tá? Então é por isso que a gente faz, tá? Não sei se agora ficou mais claro, Rafaela. Rafaela está digitando a resposta. Eu tinha entendido que frequência relativa por delta era frequência acumulada. Não, não. Frequência acumulada é só a soma das frequências anteriores, não tem nada a ver.
pelo total dividido por delta. Eu acho que você confundiu sim. Frequência acumulada, você tem acumulada relativa e acumulada absoluta, mas não tem nada a ver com o delta. Frequência acumulada, você só soma as frequências anteriores até aquela caixinha, né? Até aquele intervalo. Isso aqui é frequência acumulada, né? Ou soma o quantos dados tem dividido pelo total até aquele dado. Isso aqui é frequência acumulada. Frequência relativa sobre delta não tem nada a ver com frequência acumulada. Aliás, eu nunca vi nada de frequência acumulada dividido por delta. Ah, você pode, porque na soma. Pode fazer também frequência acumulada dividido por delta para você ir somando. Você vai somando as frequências relativas sobre delta. Pode também. No final vai dar soma 1, né? Das frequências acumuladas dividido por delta. Né? Mas tudo bem. Mas o mais importante é a frequência relativa por delta para a gente fazer histograma de área 1, tá? Essa é a função mais importante do delta aí, da frequência relativa por delta, tá? Professor, A Fátima voltou. Fala, Fátima. lembra que eu tinha falado da questão do histograma e do gráfico de barras? Ah, Na questão 2, ele pode fazer um gráfico de distribuição de frequência. o Eu vi gráfico. que eu tinha incluído na aula também, mas eu tinha feito de outro jeito. Eu acho que tá errado, eu queria só que você conferisse. Eu tinha feito desse jeito assim, ó.